Boa noite, Andresa. Aqui, Aí tá ruim, tá lá, tá cortando, podia descendo, levantar ela um pouquinho. boa Boa noite, Sônia. noite, que bom estar aí com você, tudo bom? Tudo bem e você, Sônia? Graças a Deus, tudo tranquilo. Que bom, né? Que deu tudo certo. É, eu vou aproveitar, Sônia, enquanto os nossos convidados estão chegando, para falar um pouquinho da live, tá? Certo, Bom, combinado. pessoal, boa noite a todos. É um prazer ter vocês todos aqui conosco. Hoje nós estamos fechando, Sônia, é, essa primeira leva aí de lives, né? E a live, pessoal, faz parte da ação de extensão Saudarte, Saúde e Arte em tempos de Covid-19. E essa ação faz parte do projeto Segurança e Manejo Clínico de Pacientes Infectados com Covid-19 em Serviços de Saúde da UFMG. Então, hoje é a última live aí do Saudarte e para nos abrilhantar, nós temos a Sônia, Sônia de Oliveira Andrade Duarte, né, Sônia? Com muito prazer. E Sônia vai falar para a gente sobre é, narrativas e saberes, não é, Sônia? Isso. Antes de tudo, de falar um pouquinho, né, desse meu trajeto, da minha trajetória, da minha profissão, eu quero agradecer imensamente, Cileide, estar aqui com você, todos que estão aí assistindo a nossa live. E é uma honra, uma emoção muito grande contribuir um pouquinho, estar junto desse projeto que é maravilhoso, que nos encanta, que é o Saudarte. Então, só tenho a agradecer. Para mim é uma alegria de estar aqui junto com vocês, partilhando um pouquinho da minha vivência. Eu é que tenho que agradecer em nome de todos, em nome do projeto, Sônia. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né? Eu acho que a gente vai finalizar com uma pessoa. Não poderia ter escolhido pessoa melhor para estar aqui hoje. Sabe por quê, pessoal? Porque a Sônia, ela é formada em pedagogia. Ela tem mais de 30 anos aí, né? Fala, Na gente. área de ensino. E ela é pedagoga, tem pós-graduação em gestão de projetos educacionais pela UNA. A Sônia desenvolve também trabalho de contação de histórias em escolas, creches e né, o que o projeto, o foco do nosso projeto é a contação de histórias em hospitais e em asilos. Então, eu acredito, Sônia, que você só terá a acrescentar para o projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada eu. Né? Vou falar um pouquinho dessa minha trajetória, né? Como a Cirlei disse, mais de 30 anos de sala de aula. Isso mostra, com toda certeza, a minha paixão por sala de aula e por crianças, principalmente. O meu histórico nessa trajetória é um pouco diferente, porque eu fui fazer o meu curso superior, o curso de pedagogia, mais tarde. Eu concluí o meu curso em 2005 e foi uma experiência maravilhosa. Eu acredito que se eu tivesse feito esse curso antes, eu não teria aproveitado tanto, ele não teria contribuído tanto como ele contribuiu para o meu crescimento. Porque foi uma turma, assim, praticamente 70% da turma eram professores que já atuavam na sala de aula. Então, assim, foi uma troca de experiências muito grandes. E aqueles que não tinham a experiência, com certeza contribuiu para esse nosso crescimento, como nós contribuímos para o crescimento deles também. Logo depois, eu recebi uma premiação da UNA, foi a primeira turma de pedagogia, e eu ganhei a minha pós-graduação de gestão de projetos educacionais. Então, foi logo depois do meu curso, de eu terminar o curso de pedagogia, que eu fiz a minha pós. E, assim, a educação, para mim, me fascina, me encanta. Sônia, com certeza.
né, você vai falar para a gente de como surgiu, então, né, essa sua habilidade, os seus projetos de contação de história. E voltando nessa questão, a gente já tinha até falado essa semana, nós duas até conversamos, né, sobre essa questão de a gente retomar, de a gente voltar os estudos quando a gente já está um pouco mais maduro, né? E como que isso faz diferença. Muita, né? Tudo começou por essa minha paixão por sala de aula. Eu trabalhava no Promove, na instituição do Promove, e eu tinha uma parceira fantástica. E a gente dava aula para crianças de 7 anos, que hoje é o 2º ano do fundamental. E eu tinha uma preocupação muito grande de levar o lúdico, a imaginação para essas crianças, de despertar essa imaginação, esse sabor pela sala de aula, pela leitura. Então eu comecei a fazer aulas assim que chamasse a atenção dessas crianças. Então nós nos caracterizávamos para dar aula. Tinha os contos dos Grimm, que uma carioca pedagoga que contava essas histórias. Então, nós nos caracterizávamos da Georgina da Costa Martins e contava para eles essas histórias. Então, eles ficavam fascinados. Nossa, a gente colocava peruca, óculos. Então, a gente estava sempre numa parceria muito grande, no envolvimento com essa imaginação. A gente desenvolvia a hora do conto com as crianças e com a família. E isso foi crescendo, essa vontade de contar histórias, de despertar, né, esse prazer da leitura, que a partir do momento que você está trabalhando a história com as crianças, com certeza você está abrindo um leque para a vida dessas crianças. Inclusive para uma oralidade, para ter mais ideias, mais imaginação, uma sequência lógica muito melhor. E o principal, o gosto pela leitura, pela escrita. Então, nós começamos com esses projetos e o Promove era uma escola muito aberta. A gente podia criar, reinventar. Então, foi algo assim muito significativo na minha vida profissional. Foi uma escola que realmente marcou. E ela tinha muitos eventos. E num desses eventos foi voltado todo para a arte. E aí nós fomos convidadas a contar uma história. Até então, as histórias aconteciam naquele meio de sala de aula, só com as crianças, que a gente já estava acostumada. Nós fomos fazer uma apresentação na Praça São Francisco de Assis, ali na Pampulha. Falei, minha nossa, o que vai ser de mim, né? Agora apresentar para um público totalmente diferente daquilo, né, que eu trabalho, que são as crianças. E foi surpreendente. Eu lembro de jeitinho, os alunos gostavam muito da obra da Lília Cipriano. E nós escolhemos uma história que tinha muito suspense, que as crianças amavam, que chama-se Acorda Rubião, tem fantasma no porão. Foi incrível, que eu não me esqueço, isso ficou muito marcado. Eles fizeram uma roda imensa, as crianças todas sentadinhas no chão, e os adultos de pé, avós, tios. E eu não me esqueço, porque quando a gente entra no mundo da história, você fascina, você se envolve com aquela história. E eu olhava para os olhos das crianças e elas estavam ali envolvidas, mas quando eu vi os adultos, me chamou muita atenção. Foi a primeira vez que eu contei uma história por um público adulto. E parece que os olhos deles estavam mais fascinados que as próprias crianças. Isso então me marcou muito, Cirlei. Foi a partir daí que eu despertei essa vontade de espalhar, de levar a história para outros lugares. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais. E como é então, Sônia, que você sai desse espaço escola, porque quando a gente fala em contação de histórias, a gente pensa apenas na contação no âmbito escolar, na sala de aula. E aí você já trouxe aí um outro exemplo, que vocês foram para a praça, envolveram as pessoas, né? E como é que você faz, então, esse movimento de sair de sala de aula e trazer essas histórias para tantas outras pessoas? Eu acredito que seja o encanto mesmo, a fascinação pelo mundo das histórias.
Eu acho que é algo que a gente não pode perder. As histórias acontecem desde que o homem, o ser humano, né, descobriu o poder da fala. Então, a história vem de muitos e muitos anos atrás e vai passando de geração para geração. E eu acredito, Cirlei, que isso não pode perder, né? Então, foi assim algo que me despertou nesse momento de levar algo, uma mensagem, uma forma diferente de imaginação, não só para as crianças, para os adultos também. E eu acho que isso não pode acabar, tem que continuar, as histórias têm que continuar na vida das pessoas. Eu falo, quem de vocês adultos que estão aí agora nos ouvindo, não lembra de algum momento que a história marcou a sua vida? Né? Seja qual for a história, pode ser uma história de fantasia, pode ser uma história que levou você a refletir de uma outra forma. História, os causos dos nossos avós, dos nossos pais. Quantas vezes eu ali na beiradinha do fogão de lenha, meu pai era um produtor rural, e a gente ia, né, na época, a roça, o sítio, e ele ficava contando os causos, o trabalho dele, o que ele fazia. Isso eu não vou esquecer nunca, né? E mesmo na minha época de criança. Eu fui Sônia, o Chico, o Chico Lobo está dizendo aqui que ele também juntou a viola com o contador de histórias, Roberto de Freitas. Ele está parabenizando você pelo seu belo trabalho, né? E que mantém essa tradição tão viva. Então, é legal que vocês também estão contribuindo aí com o depoimento de vocês. Tá vendo só, Chico Sônia? Lobo fez parte da minha história no Promove como professora. Eu dei aula para o filho dele e vivenciei momentos maravilhosos dele junto à sua viola. Essa tradição, essa cultura que eu acredito, eu acho que a gente não pode deixar morrer. Ela tem que ir passando, repassando, abrindo novos corações e continuando em frente. Então, assim, é algo que a gente fica muito feliz de estar colaborando com essa evolução das histórias, né? Então, assim, eu falo que o contar histórias nos pega de surpresa a todo momento. É uma emoção diferente a cada momento. E eu me sinto assim realizada quando eu conto uma história e eu sinto que aquela história realmente levou a mensagem que eu queria passar, seja ela para as crianças ou seja ela para os adultos, né? E eu falo que quando eu dava aula, Cirlei, eu dava aula de todas as disciplinas, então eu tinha preocupação, sempre apaixonada com português, mas eu tinha preocupação nas outras disciplinas de levar as crianças esse imaginário. Então eu procurava criar personagens, tirava objetos do baú para eles descobrirem o momento que seria aquele que a gente iria estudar. Então tudo é isso, é criatividade, é você estar reinventando. Eu queria ver se é possível falar um pouquinho só de um personagem que marcou muito a história dos meus alunos até o ano passado, nas aulas de matemática. A matemática também tem muita história para contar. Porque quando a gente fala em história, a gente acha que está voltada somente aos causos, né? E não. Então, assim, uma forma de eu despertar o interesse das crianças pela matemática foi por meio desse meu personagem aqui. Boa noite, Ah, pessoal! lindo, Sônia! Sabe quem sou eu? Boa Emanuel da Costa. noite! Boa noite, Lei! Eu sou Emanuel da Costa Martins. E você me De onde conhece? você é, Welder? Ah, gente, olha, eu trabalho lá no espaço rural. Eu trabalho no canavial. E as crianças estão encantadas comigo, sabe por quê? Eu sou bom demais, sabe em quê? Matemática. Eu Adorei! viajo no mundo dos números. Amei! Toda criança que vai bem, o que acontece? Leva o Emanuel para casa.
Se você quiser, eu vou Mentira! te fazer uma visitinha aí depois, combinado? Emanuel, eu vou melhorar para você vir para minha casa. Combinou? Pois é, Cirlei, é um pouquinho do que eu faço, não só na língua portuguesa, mas são personagens que eu ganhei realmente de crianças, eles escolheram o nome e esse personagem vive no mundo deles, da matemática. Toda criança que se desenvolve bem na brincadeira dos fatos leva o Emanuel para casa. E assim, Gente, fantástico. tem um caderninho onde eles escrevem, tiram fotos, levam o Emanuel para o clube, para a aula de inglês. Então é algo significativo que eu tenho certeza que os alunos que passaram por mim e levaram o Emanuel, essa história está marcada na vida deles. E Então, eu, Sônia, pode continuar. eu falo que assim, todas as crianças levam, não é só aqueles que se destacam. Porque a gente tem que observar muito, ter o cuidado de não valorizar só aquele que tem Com tudo de certeza. melhor, tudo no potencial mais alto, porque todos são ótimos. A gente tem que valorizar o que cada um tem para oferecer de melhor. E é isso que eu Olha, tem procurava. alguém dizendo, né, Fabiana, Fabiana, João adorou o Emanuel. Deve ter levado Gracinha. pra cá. É. Então, assim, isso é muito bom, né? É algo que fica registrado na vida deles mesmo, sabe, Com Cirlei? certeza, com certeza. É o concreto, né? Você começou a falar e você já até respondeu a parte da minha pergunta, porque você disse, né? Você começou sua fala falando sobre a importância do narrar e tem um estudioso, Carlos, que ele vai dizer, Gilsberg, que ele vai dizer que a narração ela nasce junto com o ser humano, ela é uma necessidade primária, assim como a caça, a narração também ela é do ser humano, ela é do Ser homem no humano. sentido do homem masculino. Então ela está aí, né, nas nossas, no nosso dia a dia, ela está aí na escola, ela está por todos os lugares. A gente é o narrar. Então, quando a gente fala aí de história e de contar histórias, a gente não está se referindo, né, à história enquanto uma disciplina ou a história do Brasil, que também é Justo. narrativa, mas nós, né, o que nós somos? Nós somos narrativas. Então, você deu o exemplo aí da matemática, que a gente associa aos números, mas a gente esquece que por trás daquilo tem um narrar daquilo também, né? De onde é que surgiu, por que é dessa forma. E aí você encontra o Emanuel para quebrar essa barreira, né? Muitas vezes o aluno realmente ele não entende porque o número está ali parecido muito concreto e você É traz significar. uma personagem, dá uma vida. E a gente pensa nesse narrar no contexto da escola e a gente acha que é só o contar ali para um fim pedagógico. Mas aí, o que acontece quando você sai do ambiente escola e vai lá para o hospital? Ô, Cirlei, o contar história vai muito além. É para o mundo, é para a vida das pessoas. Então, primeira coisa, para você contar uma história, você tem que se identificar com ela, saber o que você quer levar para o outro com ela, a mensagem que você quer transmitir. No entanto, eu não vou te dizer que uma história ela é única, ou para criança ou para adulto. Vai depender da forma como você vai conduzir e da mensagem que você quer levar para o público, para Sim, o ouvinte. E nos hospitais, a primeira vez que eu contei história em um hospital foi no Hospital das Clínicas. E eu vou te ser sincera, as crianças que podem sair do quarto, elas vão para uma ala, todas muito bem preparadas. Eu fui na ala de crianças com câncer. E quando eu vi aquelas crianças, eu achei que eu não ia dar conta de contar. Me deu um nó na garganta, uma coisa. Aí eu fiz uma oração, falei: não, eu vou contar. Eu vim aqui porque eu tenho algo para levar para elas.
E assim, foi algo que me tocou muito, marcou muito. Então eu lembro que quando eu contei a história, foi uma história de Natal, que eu sempre faço uma adaptação. E quando eu contei essa história, eu via no olhinho das crianças algo que às vezes muito deles tinham muito tempo que não tinham oportunidade de viver este momento. E para falar a verdade, Gislaine, depois de tudo isso, quando a gente chega em casa, você não acredita o bem que eles fizeram para a gente. Eles agradecem muito, mas na verdade nós é que temos a agradecer, porque a gente aprende muito mais com esse contar do que a alegria que a gente propicia naquele momento. Porque a alegria, para falar a verdade, não é só das crianças. Eu não esqueço, é como se fosse algo que estivesse acontecendo agora. É uma emoção tão grande que a história leva tanto para as crianças quanto para os pais e todos aqueles funcionários que estão naquele momento. Então, eles se envolvem e a gente se envolve com a história. E é uma emoção tão grande que às vezes a mesma história que eu conto, né? Eu tô lá no hospital e conto a história, eu tenho uma mensagem, eu tenho uma emoção. Eu posso contar em outros lugares e com certeza são emoções diferentes. A gente vivencia em cada momento aquele público que você está. E você sai muito fortalecida, porque você consegue levar algo do coração. A história não é contar por contar, não é você pegar uma história, decorar e pronto. Você tem que colocar o principal, é emoção, é seu coração, é seu sentimento. Porque toda história tem um vínculo com a gente. Eu não vou escolher uma história que não tem nada a ver com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu acredito. Então, essa que é o que eu acredito que é a chave principal do contar histórias. Não é contar por contar, é contar por, por sentir o prazer de contar e a emoção no contar. As pessoas estão pedindo aqui, a Andresa está pedindo para você contar uma história para os profissionais de saúde que estão vivenciando nesse momento, Sônia. Eles não sabem da surpresa, né? Ah, será que vai ter Ah, história hoje, Cirlei? olha, vamos ficar até o final da live, que eu acho que vai ter surpresa por aí, sim. Como Mas, não, né? olha, vai sair muita história daqui. Essa coisa do contar, e você falou, e eu fiquei muito emocionada, a Juliana falou que ficou emocionada também. É porque quando a gente está aberto a narrar para o outro, a contar para o outro, a gente leva muito da gente. A gente traz muito do outro, como você Com colocou. certeza, O contar troca. não é uma coisa de mão única, ela é uma via de mão dupla. Sou Dupla. eu me entregando e você aberto me devolvendo, né? E aí a gente tem, né, o pessoal que está aqui tá ouvindo, que tá, né, que é o pessoal da saúde, eu fico pensando o tempo todo nas narrativas dentro dos hospitais, nas narrativas dentro dos consultórios, dentro dos postos de saúde, porque quando o paciente chega ali, Sônia, ele também está contando a sua história, né? Com Ele também certeza. escolheu alguma coisa para ser narrado ou para não ser narrado. Porque quando a gente conta, a gente também faz o quê? Isso aqui eu vou relatar, isso aqui eu não vou relatar, isso aqui eu vou impactar, isso daqui eu vou suavizar, que é o que É você o está dizendo, momento. né? O momento, com quem eu estou falando, né? Se eu estou familiarizado, se eu estou sentindo seguro. Porque se eu quero contar, você vai contar uma história. Você quer contar, você quer um ambiente propício para aquela história. Então, você é contadora de história. Agora, eu tenho as minhas narrativas pessoais. Então, se eu chego lá no hospital, se eu chego em outros locais, eu preciso de estar segura para eu contar, né? Com O, certeza. o que o outro quer ouvir. Que ainda tem isso. Será que o que eu vou contar é o que o outro quer ouvir? Né? Justamente, eu falo, Cirlei, que ouvir histórias, né, é algo que mexe com a alma,
mexe com o sentimento. É um hábito que a gente tem que viver e saber como viver e como passar para o outro. Porque a história, ouvir história, ela desenvolve múltiplas emoções. Né? As histórias têm os momentos que você pode ter de tristeza, momentos de saudade, né? Momentos de alegria, de coragem. Então, você tem que viver isso no momento da história, você tem que saber relatar isso para o ouvinte, passar de uma forma bem leve. E com certeza, cada público é uma história que eu vou contar. Não quer dizer que não seja uma história, por exemplo, num asilo. Você acha que eu vou contar uma história de idosos? Claro que não. Então, a história não importa se ela é infantil. É a forma como eu vou contar, como eu vou passar essa mensagem. No asilo foi muito bacana a primeira vez, eu vou lá várias vezes agora que a gente está, né, nessa quarentena, nesse isolamento. Mas é muito bacana que mesmo aqueles idosos que ainda estão com uma demência, lembram, quando eu volto, eles me reconhecem pela caracterização, pelo Olha, som. Então, isso não tem preço, Cirlei. não A tem. gente sabe que ficou alguma coisa. E eles vibram. Eu conto uma história do Roberto Carlos, que é um contador de história que eu gosto muito. Ele é um pedagogo, conta a história de vida deles, que é o Cabra Cabrês. E ela tem muita participação das pessoas, do público, dos ouvintes. E os idosos, eles batem palmas, eles repetem. Então, eles voltam aquela criança que tem guardado dentro de cada um de nós. Então, isso é muito bom, é um retorno que a gente tem que não tem preço. Não tem. E não tem. Deixa eu te interromper antes que eu me esqueça, porque é uma coisa que eu gostaria muito de saber. Porque se nós já nascemos narradores, o que diferencia eu, Cirlei, da Sônia contadora de histórias? Bom, Cirlei, eu não sei se eu posso falar que diferencia. Eu posso te dizer que você também pode contar uma história. Desde que você tem aquela emoção da história que você vai contar, né? Então, não quer dizer que só eu que trabalho com contação de histórias vou ter esse dom de poder contar histórias. Agora, é claro que tem algumas dicas, Cirlei, que são fundamentais. A sua entonação, o seu Uhum. gesto, o seu Ah, olhar. E eu aprendi muito com Roberto Freitas, que eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos que ele fez no Promove. Então, ele colocava muito da figura do contador para despertar uma atenção. Então, é importante que você tenha algum instrumento sabendo tocar ou não. Ele entra tocando nas legal. atividades que ele faz, nas apresentações, um tambor. Então, a gente não. São algumas dicas que são fundamentais. Você ter atenção. Por isso que eu falo, todas as pessoas podem desenvolver esse hábito tão bacana de contar histórias. E a Basta você... preparação do público, Sônia? Como assim preparação? Você quer saber o público como vai receber essa história? Eu queria saber se tem uma preparação prévia do público, um aviso de que você vai estar, ou um pedido para como eles estejam, alguma coisa para colocá-los ali prontos para te ouvir. Como que você faz para que eles estejam prontos para te ouvir? Porque Daqui a você quer contar, eles têm que estar prontos para ouvir. Então, como que você pouco. consegue? Ah, eu posso deixar isso um pouquinho para frente, que você vai perceber como eu Ai, consigo isso, pode. tá? Se eu Então, posso tirar um fala pouco pra do gente, então, encanto. que eu estou muito curiosa para saber, porque você falou tanto do Roberto Carlos, você já falou dele, eu ia perguntar também, mas você ainda não falou, e eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a Bia Bedrão, porque você fez um curso com ela. Eu fiz, na verdade, não foi o curso, foi uma oficina. Isso foi quando eu estava Oficina. no
uma oficina que foi fantástica, foram dicas Ah, maravilhosas. Bia Bedran é uma grande contadora de histórias, música. Hoje ela trabalha com a musicoterapia. E ela colocou justamente isso que acrescentou muito nessa minha caminhada, né? Com contar histórias. É do seu envolvimento, da sua entonação, da sua criatividade daquele momento, sabe, Cirlei? É, você tem que preparar algo que realmente você acredita. Então, a história em si, eu não vou pegar uma história, eu vou decorar, como eu te falei. Eu vou ter um corpo dessa história, que a gente fala um esqueleto, uma estrutura dessa história, para apresentar para o público. Muitas vezes esse público sabe o momento da história. Ele só não sabe qual é a história e como vai ser essa contação de histórias, quando você perguntou. Agora, existem algumas técnicas para você ter esse público mais voltado para você. Principalmente em hospitais, tem momentos que eu consigo fazer a contação numa ala, outros não. Eu visito no quarto. Então não pode ser ah, nada muito extenso. Então eu só entro, uma palavra que você dá, uma mensagem que você passa de uma forma diferente, com um barulhinho diferente, já desperta uma atenção. Eu, nas minhas contações de histórias, que é fundamental, eu me caracterizo. Então, é importante quem for contar a história, que seja, pode ser em casa, você coloca um adereço, você coloca um chapéu, você usa um barulhinho, não importa. Mas isso faz a diferença no contar histórias, até mesmo para ter atenção dessas pessoas voltadas para você. Não quer dizer que seja isso que vai fazer com que a história seja boa ou não. É só para você dar um clima melhor naquele momento, porque ouvir histórias, gente, é um momento muito especial. É um momento de encontro seu com você mesmo e com o outro, que vai te levar a várias reflexões, vários ensinamentos e até mesmo os valores, né? Então, as histórias, eu posso contar uma em um outro lugar, outra em outro, mas a forma que eu vou abordar aquela história, o que eu quiser, é diferente. uhum. É, antes de ontem, quando nós fizemos aquele teste para a live, nós começamos a falar um pouquinho sobre essa questão do ouvir, né? E a gente começou a falar um pouquinho dessa importância, porque nos dias de hoje, né, a gente está no mundo caótico. Todo mundo vive aí no botão automático. A televisão fica ligada, o rádio fica ligado ao mesmo tempo. A gente está escutando, mas a gente está ouvindo. Então, eu fico assim, me perguntando o tempo todo também, né? Eu vejo aqui, às vezes eu estou trabalhando, aí um filho chega, uma filha chega, eles estão falando, eu estou escutando, mas nem sempre ouvindo. E eu acho que são Justamente. duas coisas que a gente nascem conosco e que a gente, de repente, não está dando atenção devida, que é o narrar e o ouvir, né? As narrativas estão cada vez mais curtas, estão cada vez menores, né? E aí o ouvir também, a gente não está desenvolvendo tanto essa habilidade, nessa impaciência de ouvir. Então, eu acho que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do ouvir. Eu falo que o ouvir, principalmente, não só para as crianças, mas principalmente para as crianças, não é fácil. Se Uhum, o adulto também já sente essa dificuldade, é como você uhum, falar, o escutar é algo automático. O ouvir é isso. você perceber, você assumir, você se integrar aquilo que o outro está falando, né? Você está a par daquilo que o outro está falando, ter uma Uhum, atenção especial para esse ouvir, porque ouvir é algo que exige uma atenção única, né? Você não consegue ouvir fazendo outras coisas. E isso não é fácil. Eu digo que é esse um dos maiores segredos, o levar a criança, ou levar o adulto a ouvir, é você trabalhar com a expressão, é você trabalhar com o envolvimento. Então, isso não é fácil.
Quando você percebe que aquele não está ouvindo, você tem que saber o que fazer para buscar aquela atenção de novo. Nas crianças, então, é sempre um barulhinho, é sempre o voltar para ele algo da história para que ele participe, aí ele consegue ouvir. E nesse ouvir, Cirlei, com certeza vai ampliar a experiência social da criança, ela vai conseguir perceber mais o que está à sua volta, que hoje isso não está acontecendo. Né? Hoje, em pleno século XXI, com toda essa tecnologia aí avançada, as crianças, o adulto está perdendo essa maravilha de poder ouvir. É algo difícil? É, para nós adultos também é difícil, mas é você se conectar com o outro, se entregar naquele momento ao outro. Isso é fundamental. Quantas vezes eu preciso só ouvir? Eu não preciso falar. Quantas vezes você está num momento de angústia, ou você quer só falar, o outro vai ser o ouvinte. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse ouvir. O ouvir faz parte do nosso dia a dia, dessa correria toda. Então, uma das coisas fundamentais no trabalho com a contação de histórias é justamente esse ouvir. Até mesmo para você trabalhar o ouvir com o outro, a atenção do outro. Hoje isso está se perdendo com muita facilidade. Escutar, né? A gente tem que reaprender a escutar. Eu acho que a gente está precisando reaprender muitas coisas, né? E te ouvindo aqui, Sônia, você me faz lembrar de tantas coisas, as suas experiências aí no hospital, com as crianças, na sala de aula. Olha só toda a sua vivência, né? Então eu fico aqui pensando também, a gente não precisa de ter lido 1000 contos, 1000 coisas. Quanto mais a gente vai vivendo, mais vivência a gente vai tendo, mais a gente vai tendo o que contar, né? Então, é sentar do lado do outro, escutar o que ele tem para me dizer, mas prestar atenção nas minhas narrativas também, porque à medida que eu vou vivendo, né, eu vou ali só acrescentando. É isso mesmo. Outra experiência bacana que eu tive também, Cirlei, foi na Casa Aura. A primeira vez que eu Sim. contei histórias na Casa Aura, que é a casa de apoio às crianças com câncer, foi em frente ao Life Center. Eu não me esqueço, porque os pais, quando viram, parecia que era algo diferente. E me viram caracterizar, geralmente eu pinto o rosto, sabe? E quando eles viram, parece, a impressão que eu tenho nesses momentos é que eles viajam nesse mundo da fantasia. E o mais legal é que eu tive na Casa Aura há muitos anos, eu ainda fui lá ano passado, mas quando ela ainda era bem pequenininha. E eu não me esqueço que logo depois eu fui num desses hospitais, não sei se foi o Hospital da Baleia, e foi da Baleia, que eu fui em cada quarto contar um pedacinho, uma história bem simples, porque lá as crianças não podiam se unir para que eu contasse a história para todos. Então, eu fui em várias enfermarias. Eu não me esqueço quando eu entrei em uma lá, né, toda naquela... Você vai ver como é que eu conto a história. A mãe olhou para mim. Foi você que estava lá na Casa Aura, a gente fica lá. Então, olha que bacana, né? É uma recordação deles e o significado que a gente leva para eles, que a gente tem para eles. Aí eu não lembro o nome da criança, ela falou, nossa, ela falava o tempo todo de você. Então, são coisas muito simples, Cirlei, que a gente pode fazer. Você não precisa ser uma contadora de histórias. Quantas vezes você vai no hospital, entra nos quartos simplesmente para falar um bom dia de uma forma diferente? A forma como você leva o bom dia para o outro o toca de maneira significativa. Isso você pode ter certeza. Então, é algo que é bom as pessoas refletirem
que para fazer o outro feliz, para levar um pouquinho de alegria para o outro, não precisa de muito. E isso serve para mim também, viu, Cirlei? Porque eu faço muito pouco desses trabalhos voluntários de ir nesses lugares. Eu geralmente vou na época de Dia das Crianças, Natal, Páscoa. E as crianças, ou adulto, ou idoso, ele não precisa disso só nesses momentos, não. O Verdade. entrar no quarto, o você estar em uma pessoa diferente estar com ele, já é muito, muito, muito importante. Com Pode ter certeza. certeza disso. Sônia, eu gostaria de dizer para o pessoal, para vocês ficarem à vontade, fazerem perguntas para a Sônia. Tem muitos comentários lindos aqui, Sônia. Eu queria ler alguns para você, né? O JMO Queiroz dizendo que basta somente se colocar no outro. Amorim dizendo, Soninha, você exala delicadeza. Você faz isso com maestria, Soninha, Juliana falando. Seu bom dia, seu oi são significativos, né? VLV Matheus dizendo exatamente, estava pensando nisso. Ouvir um idoso é fundamental. Ficam muito sozinhos em muitas vezes, que é o que você está dizendo aí, né, Sônia? E a gente acaba se lembrando dessas pessoas invisíveis na história, né? Naquelas datas e no restante, nos outros 360 dias do ano, né? Elas ficam aí, a gente, né, ficam aí no esquecimento, assim como tantos outros, né? E não podem, Não né? pode. Quando você fala aí nos asilos, eu vou assim com uma certa, não é frequência, mas uma vez no mês a minha colega vai, que ela ajuda há anos. E tem vezes que eu vou não só para contar a história, dar aquele carinho. Então a gente coloca músicas e nós dançamos com eles. Eles amam. Então faz parte da história recordar um pouco aquilo que eles já viveram e que hoje eles não vivem mais. E nesses momentos, Cirlei, quem conta a história são eles para mim. E algo que marque, que me leva a refletir muito, são muitos casos de idosos que foram totalmente abandonados. E essa história eles não esquecem. Essa história eles trazem com eles muito nítida, muito presente. Então eu acho que é o momento, né, a gente vivendo esse mundo nessa correria, a gente tem que parar um pouquinho para oferecer algo para o outro. Às vezes quem está do seu lado, né? Ou para ouvir a história que ele tem para te contar, ou para contar a história que você possa confortá-lo naquele momento. Então, assim, eu acho que a Sônia, parte. não pode Pode falar. falar, pode É dizer. porque você falando dos idosos, né, e do esquecimento, me fez lembrar muito de um dos romances do Mia Couto, Na Varanda do Frangipane. A história se passa num lugar que, na verdade, é um asilo, é uma fortaleza que vira asilo. E aí acontece um crime ali dentro do asilo. Então, todas as pessoas idosas, vários com problemas de memória, e ele vai abordar justamente essa questão do desamparo do idoso, do abandono, né? Então, é o grupo desses idosos que são colocados numa fortaleza fora da cidade, né? E são deixados lá, esquecidos. Só que aí acontece alguma coisa ali que vai voltar a atenção de todos para o asilo. Então, me fez lembrar, era só isso mesmo. Sônia, você tem alguma surpresa para gente? Ai, você me dá um instantinho só para eu beber uma aguinha? Eu volto já. Com Enquanto isso, você vai certeza. lendo as mensagens aí. Com certeza, eu vou lendo as mensagens e vou Rapidinho, dá licença. pensando. Gente, a Sônia, ela é maravilhosa mesmo, né? Vocês falando aqui que alegria de ouvir, que leveza, e é isso mesmo. Eu acho que eu poderia ficar aqui ouvindo a Sônia a noite toda. Mas já que eu estou aqui, eu gostaria também de indicar a vocês um outro romance de Mia Couto, né? Na varanda do Frangipane, essa questão do idoso, mas para o pessoal da saúde,
eu gostaria de indicar esse romance do Mia Couto, Venenos de Deus, Remédios do Diabo. Olha só, pelo nome a gente já consegue imaginar, né? Esse romance, ele é ambientado em Moçambique, mas o personagem principal é um médico. E a cidade está passando por uma pandemia. E aí o médico é português, e aí ele, recém-chegado da África, volta para Portugal e é aquela confusão, né, das culturas. E eu acho que é um livro interessante para o pessoal da saúde, para, lógico, um momento ali de se desligar, mas também buscar ali na literatura um pouco de conforto aí, né? Se é que é possível, né, gente? Um pouco de conforto nesse momento em que a gente está passando. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, enquanto a Soninha não volta, que a gente vai ter. Já está voltando. Eu termino depois. É bom contar, é bom ouvir, é bom pensar, é bom sentir. É bom contar, é bom ouvir, é bom pensar, é bom sentir. Olhar as coisas ao redor para crescer muito melhor. Viajar dentro de si para poder se descobrir. Boa noite! Eu Boa sou noite. contadora de histórias e a arte de contar histórias vem de muitos e muitos anos atrás. A história que escolhi para contar para todos vocês aqui presentes é Você é Especial. É uma adaptação de Max Lucado. Havia uma aldeia onde viviam chulingos. Chulingos eram bonecos feitos de madeira. Todos os chulingos tinham sido feitos pelo mesmo carpinteiro. Você conhece, Sirlei? Era o carpinteiro Eli. Os chulingos eram todos eles diferentes uns dos outros. Havia aqueles chulingos altos, aqueles baixinhos, uns com o nariz bem grande, assim como o meu, outros com os olhos arregalados. Mas todos os chulingos tinham sido feitos pelo carpinteiro Eli e moravam na mesma aldeia. A única coisa que os chulingos faziam todos os dias era andar com uma caixinha na mão pelas ruas da cidade, colando adesivos uns nos outros. Havia adesivos de bolas prateadas e adesivos de estrelas douradas. Aqueles chulingos que tinham a pele brilhante, a tinta bem lisinha com verniz novinho. Esses chulingos recebiam em seu corpo estrelas douradas. Mas tinha os chulingos que tinham assim a madeira um pouco descascada, a tinta já estava um pouco velhinha. Esses chulingos, coitados, recebiam em seu corpo bolas prateadas. Havia chulingos que sabiam fazer tantas coisas diferentes, que tinham corpo cheio de estrelas douradas.
Os chulingos, quando passavam por perto dele, ao ver aquele tanto de estrelas douradas, sabe o que eles faziam? Colavam mais estrelas douradas. Mas tinham também aqueles chulingos que não conseguiam fazer todas as coisas bem feitas e recebiam as tais bolas prateadas. E coitado, Marcinelo era um desses chulingos. Ele até que tentava, mas ele não conseguia fazer todas as coisas que os outros chulingos sabiam fazer. Então, sabe a marca que ele recebia no seu corpinho de madeira? Bolas prateadas. Os chulingos, quando passavam por ele nas ruas da aldeia, a ver o seu corpinho colado de bolas prateadas, nem procuravam saber o que ele estava sentindo e como ele era. Colavam mais bolas prateadas no seu corpinho. Marcinelo estava ficando tão cheio de bolas prateadas, que ele já não queria mais sair de casa. Já estava com vergonha. Até que um dia ele foi bem devagar até a janela, deu uma espiadinha e viu que não havia nenhum chulingo. Mais que depressa, resolveu sair um pouquinho, afinal ele estava tão triste. Foi andando pela rua quando, de repente, lá do outro lado, ele avistou uma chulinga que lhe chamou muita atenção. Sabe por quê? Ela não tinha em seu corpo nem bolas prateadas e muito menos as tais estrelas douradas. Era a chulinga Lúcia. Marcinelo ficou encantado, ele queria ser como Lúcia. Rapidinho atravessou a rua e chegou até ela. Quando ela disse: ó, Marcinelo, as bolas prateadas e estrelas douradas que os chulingos querem colar em meu corpo não ficam porque eu não quero, porque eu acredito no que eu sei fazer, no que eu consigo, no que eu posso fazer. Marcinelo queria ser como Lúcia. Foi quando ela disse que ele não poderia perder tempo. Ele teria que visitar o carpinteiro Eli, o seu criador. E que Eli esperava por sua visita há muitos e muitos dias. Marcinelo voltou para casa e ficou pensando. Será que ele teria coragem de chegar até lá no alto do morro? Chegou novamente da janela e quando olhou, sabe o que ele viu? As pessoas fazendo as mesmas coisas. Chulingos colando bolas prateadas e estrelas douradas nos corpos de cada boneco. Marcinelo criou coragem. Respirou fundo e zut! Subiu correndo mal o morro até chegar lá na oficina, que ficava bem lá no alto. Quando ele chegou na porta da oficina, ele se deparou com uma porta enorme. Olhou e abriu bem devagarinho. Quando ele entrou, ele assustou. O tamanho das ferramentas. Havia uma bancada enorme, cheias de madeiras cortadas. Marcinelo ficou um pouquinho assustado e achou melhor sair. E quando ele estava saindo, ele ouviu uma voz chamar pelo seu nome. Era o carpinteiro Eli, dizendo para ele ir até o encontro dele. Marcinelo criou coragem. E quando avistou Eli, seus olhinhos brilharam, porque ele disse que esperava muitos e muitos dias pela sua visita. Ao olhar para o corpinho de Marcinelo, entendeu por que ele estava tão triste. Afinal, Marcinelo só tinha recebido dos outros chulingos adesivos ruins, bolas prateadas. Foi quando ele pegou Marcinelo, levantou e disse: Marcinelo, você é um chulingo muito importante para mim.
Tenha certeza que você tem o meu amor todo para você. Marcinelo não acreditou. Disse também que as bolas prateadas ou estrelas douradas só ficam no nosso corpo quando a gente não acredita que somos pessoas capazes, mesmo não dando conta, conseguimos realizar algo importante, algo que acreditamos que vamos ajudar o outro. E que Marcinelo podia ter a certeza que ele era um chulingo muito especial. Marcinelo, ao ouvir essas palavras do seu mestre, o carpinteiro Eli, sentiu seu coraçãozinho bater forte, porque ele descobriu que ele era um chulingo capaz, que ele não tinha que ter medo de tentar e que ele podia, uma hora, conseguir. Foi quando ele percebeu que aquelas bolas prateadas todas saíram de seu corpinho de madeira. E agora sim, ele é um chulingo que sentia-se amado, que tinha amor e podia doar amor. Foi quando ele voltou para as ruas da aldeia, mostrando para todos que ele era um chulingo muito, muito especial. E tenham a certeza que todos vocês presentes aqui hoje, todos os profissionais da área de saúde, são pessoas muito, muito especiais. Vocês que estão aí trabalhando, se doando, estão fazendo toda a diferença. Estão pensando e preocupando no outro, acreditando que juntos, nesse momento tão difícil de pandemia, podemos encontrar em cada um as pessoas muito especiais. Parabéns, Sônia, parabéns, parabéns. Que maravilha e que timing perfeito. Eu tô com medo da live nos cortar, então eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de te ouvir. Não poderia ter terminado de forma mais linda e verdadeira, né? Eu estou me sentindo aqui, eu já estava me sentindo esse chulimbo aí, sou eu. E aí, quando você falou muito bem, eu falei, ai, que bom que eu estou bem, você é especial, né? E é Todos são. isso. O que faz a gente ser especial é o que a gente tem de bom e de nós mesmos, né? E eu queria corrigir, porque eu disse que era a última live. Gente, perdão, de forma nenhuma. Semana que vem nós temos uma live com a poeta Bruna Calil, tá? Então, semana que vem é Bruna Lindo, que Calil que estará conosco, tá? E Sônia, nós temos 1 minuto para você se despedir. A Sônia congelou. esse momento de poder passar para as pessoas a importância das histórias. Muito obrigada a todos. Vocês são muito especiais. Muito obrigada a todos, obrigada por estarem aqui conosco. Sônia, foi um prazer te ouvir, né? Que você volte e conte outras histórias. Com Muito obrigada, certeza. Sônia. Beijo Obrigada a grande todos para vocês, pessoal. Um grande beijo. beijo.